Boa noite, bem-vindo. Em tempo de pré-campanha estamos a entrevistar os representantes dos partidos que atualmente não têm assento parlamentar, mas são candidatos nestas eleições legislativas. E o meu convidado, Mendo Henriques, do Nós Cidadãos, um dos novos partidos que quer ser alternativa nestas eleições. É um partido que se apresenta à direita do PS, mas à esquerda do PSD, e que quer ideias sem populismo. Boa noite, Mendo Henriques. O Nós Cidadãos defende uma revolução setorial, fala na segurança social e apresenta-se neste campo político. Quem é que vocês querem cativar para votar nestas ideias? Muito boa noite e muito obrigado por estar aqui, a vosso convite. E antes mais uma saudação para o Porto, porque venho hoje aqui ao Porto, como os telespectadores poderão saber, para estar presente na apresentação da candidatura de Jorge Santos e da sua equipa. Nós já estamos a cativar os abstencionistas, os desiludidos, os desencantados e, num certo sentido, os humilhados e ofendidos mesmo pelas políticas do arco de governação, que não só abrangem o atual 19º governo, mas os dois anteriores governos de José Sócrates. O certo é que as medidas tomadas ao longo destes últimos anos fizeram, como toda a gente sabe, não só subir a dívida pública portuguesa, como fizeram subir, para nós ainda mais grave, a dívida das famílias e das empresas. E uma das expressões das dificuldades que o Estado Social tem em se manter, um dos abandonos da social-democracia é precisamente a crise do Estado Social e da Segurança Social, de onde termos ideias muito concretas nesse capítulo. Tivemos o resgate para quê? Para salvar os bancos? Ouvi uma afirmação sua nesse sentido? Não só, e de boa parte dos europeus que têm consciência. Tivemos o resgate para o governo português poder voltar a pedir emprestado à banca internacional, europeia. Mas não precisávamos do resgate, na sua opinião? Precisávamos do resgate, a questão não é essa, a questão é que o que aconteceu foi que dos cerca de 70 mil milhões de euros que devíamos à banca internacional passou a ser uma dívida da própria banca interna, quer dizer, importámos para dentro do país a dívida. Mas esse é um capítulo e ele só melhorará quando houver reforma do Estado, como aliás estava dita no documento da Troika, que só foi cumprido em aspectos quase anedóticos, como seja a fusão das freguesias, e boa parte dos outros não foram cumpridos. O que é que falta fazer na reforma do Estado? Se for Primeiro-Ministro, por onde é que vai começar? De certeza que não vou ser Primeiro-Ministro, porque o Nós Cidadãos é um partido que, ao apresentar-se pela primeira vez, tem como objetivo constituir um grupo parlamentar e ser a voz dos cidadãos na Assembleia. Nós dizemos sempre, somos e seremos sempre um movimento de cidadãos. Uma das nossas primeiras reivindicações, precisamente, é que, tal como nas autárquicas, possa haver movimentos de cidadãos que se candidatem à Assembleia da República. Isso porquê? Para acabar com uma Constituição de representantes onde existe uma grande promiscuidade entre política e negócios, grande, grave e inaceitável promiscuidade entre política e negócios, e portanto temos que renovar a classe política. E isso é o que se vê, não é apenas o Nós Cidadãos, nós somos perfeitamente frontais nisso, há outras forças emergentes que vão ditar o fim desta maioria absoluta para os velhos partidos tradicionais. Mas, ditando o fim de uma maioria absoluta, ouvindo Cavaco Silva, que solução governativa poderemos ter? São coisas diferentes. Quando nós nos despedirmos do professor Cavaco Silva a 9 de março de 2016, será mais uma etapa no que nós podemos chamar a transição que está em curso na sociedade portuguesa. Para nós é muito importante, por exemplo, o dia 15 de setembro de 2012, onde, como se lembra, o João Francisco Campos, estiveram na rua talvez mais de 1 milhão de portugueses, em todas as cidades, aliás, e tiveram porquê? Esta é que é a pergunta. E tiveram quem? Estiveram representantes dos trabalhadores, estiveram representantes do patronato, estiveram avós, pais, levaram até os netos. E vocês querem ser avós desses que estiveram nos indignados? Exatamente, essa data não é só nossa, mas nós vamos comemorar com uma grande arruada em Lisboa e Porto e vamos convidar outras forças a comemorar o dia 15 de setembro como o dia da cidadania. E o que eu queria dizer é que esse dia é o dia da transição. Se o 25 de Abril, longínquo, é o dia da Revolução, a democracia portuguesa evoluiu e percebeu que é necessário haver novas vozes, tem que haver uma transição, tem que surgir novos líderes e por isso é que aqui está o Nós Cidadãos. Mas esses líderes têm surgido em partidos para já pequenos. Não notamos uma grande adesão popular à volta de novos movimentos. Em Espanha isso tem acontecido, até com um partido com o mesmo nome que o vosso. Cá em Portugal parecemos mais conservadores. O que é que está a acontecer? Eu não lhe chamaria pequenos. Quem lhe chama pequenos é o eleitorado, pequenos, médios ou grandes. Eu chamaria partidos emergentes, porque penso que é uma tendência que se vai crescer. Mas tem razão ao dizer que em Espanha, talvez até por causa dos particularismos
da sociedade espanhola que não são tão evidentes em Portugal, Catalunha, Países Baixos, etc. Nasceu com muito mais força essa alternativa aos velhos partidos. Mas alternativa que já se afirma como poder. Sim, quer Podemos, quer o nosso cidadãos, em termos autárquicos. Podem chegar ao poder em Espanha. Sim, portanto, estaremos com outro ritmo, mas isso tem a ver, lá está, como eu digo, com uma coesão maior aqui do país e, portanto, com a tendência das pessoas a não arriscarem tanto, enquanto que em Espanha os particularismos fazem ir para o Podemos ou para os Ciudadanos. Mas está em marcha e qualquer previsão para o dia 4 de outubro diz que nenhuma das velhas forças tradicionais irá ter a maioria absoluta. Então isso é uma mudança. Isso faz parte da transição e o Nós Cidadãos lá estará para acelerar essa transição. E depois como é que se governa o país? Sem uma maioria absoluta podemos ter um grande bloco central? Não é drama nenhum, quer dizer, como se viu, estamos perante um país que tinha um presidente, um governo, uma maioria parlamentar, era um velho sonho de Sá Carneiro, que possivelmente se sente traído no seu túmulo, porque este governo faz tudo menos políticas sociais-democratas, e nós consideramos que a verdadeira social-democracia não pode ser só garantida pelo Estado, mas pelos cidadãos. Nós temos um nome que é um programa. Quando dizemos nós cidadãos, queremos dizer, como eu costumo afirmar, que estamos a defender o bem comum, ou seja, o bem de cada um e o bem comunitário ou da coletividade. Dê-me um exemplo. Segurança Social está no vosso programa também. É um caso típico. Por exemplo, se uma pessoa sozinha vou dar um exemplo muito prático, tem uma dívida a uma operadora de telefone, está cilindrada pela operadora. Se 500 pessoas se juntarem, se forem ajudadas por um programa estatal para reestruturar as suas dívidas, então a operadora, por exemplo, dos telemóveis, com certeza que negociará de outra maneira com alguém, 500 pessoas unidas, e isso é bem comum. Segurança Social, no vosso programa também está como uma prioridade do Estado, como está, reformada? Temos que partir do que eu penso que é uma constatação universal. Tal como está, a segurança social não é sustentável. Isto é, com os descontos do número cada vez menor de trabalhadores, com o aumento, felizmente dito, da esperança de vida, contra aquele deputado inacreditável que falou da peste grisalha, não é? Que é uma abominação, e com o número escasso de nascimentos. Portanto, a segurança social, dizem todos os especialistas, não é sustentável como está. O que é que fez o Nós Cidadãos? O nosso grupo de economistas, liderado por Pedro Policarpo, aliás, o número 2 da lista de Lisboa, nós temos estudos preparados que mostram que, então, tem que se mudar de modelo, tem que se mudar de paradigma. Em vez de insistirmos apenas na TSU sobre empregadores e empregados, iremos propor a baixa progressiva da TSU e a sua substituição sobre uma contribuição que incide sobre o volume de faturação, sobretudo das megas empresas. Mas essa parece ser a filosofia do Partido Socialista, não com essa faturação não só nas empresas, mas na tentativa de encontrar outras fontes de financiamento para a segurança social. Eles ainda vão a tempo de nos copiar, acredito que sim, mas o facto é que desde o princípio que o Nós Cidadãos apareceu, não só com estas propostas, mas com outras políticas inovadoras que, em termos de papel, funcionam, mas como tudo o que acontece com um plano tem que ser depois uma métrica muito cuidadosa. Mas quer uma segurança social do Estado? A segurança social é dos cidadãos, isto é, nós continuamos a dizer do Estado Social, mas de facto o que há cada vez mais são rendimentos de cidadania. Uma pessoa tem direito à reforma porque isso é um rendimento da cidadania. Mas podemos ter isto com o seguro privado e podemos ter com o Estado a garantir. Não é proibido que haja seguros privados, mas o que é inaceitável é que haja políticas de enfraquecer as entidades estatais de modo a depois deixá-las nas mãos dos privados. E isso é que tem sido o neoliberalismo praticado claramente pelo governo de Passos Coelho. Isso não é só na área da segurança social, é na área da educação, é na área da saúde. Ainda há pouco vimos o número do Ministério CRAT que dá 139 milhões de euros para a dotação das escolas privadas em nome da liberdade de ensino. Bom, está bem, assim é fácil favorecer com o nome falso, digamos, os privados. No ensino, o que é que defende? Dar um passo atrás nesta parceria com os privados, por exemplo? Não, o ensino começa por ser uma área muito importante em que o que conta mais é a palavra autonomia. Autonomia para que as escolas possam encontrar o seu modelo educativo. Por exemplo, o país tem a mais conhecida escola em todo o mundo. Se perguntar nos Estados Unidos, se perguntar no MIT em Boston qual é a única entidade educadora portuguesa, tem uma placa, vai encontrar lá a Escola da Ponte. A Escola da Ponte é um modelo seguido de autonomia dos estudos para mais de 1000 escolas americanas. Bill Gates falou nela também. Se for ao sistema finlandês, o sistema finlandês, as reformas inovadoras têm muito a ver. O que acontece é que não se pode reproduzir um modelo de autonomia vezes X ou vezes Y. De cada região escolar, cada escola tem que encontrar formas de cativar os alunos,
porque a escola não pode ser aquela ideia da fábrica do século passado, com as aulas e a sineta e a campainha, estamos a falar da escola secundária, claro, e por outro lado envolver os pais também no modelo de educação. Portanto, a palavra-chave é autonomia. Mas nos últimos anos temos feito algum caminho com a municipalização de serviços das escolas, mas depois essa parte pedagógica há sempre um grande receio. Sim, a municipalização basicamente pode ser um desastre, porque é entregar, digamos assim, a autonomia apenas a um patrão mais pequeno, a um mini Ministério da Educação. Isso não faz sentido nenhum a nosso ver. Uma coisa é os aspectos do financiamento, que até poderão ter recursos municipais, mas atenção, a maior parte dos municípios portugueses estão em gravíssima situação, 60% deles têm problemas de sobreendividamento e, portanto, não se vai carregar ainda mais os municípios com isso. Mais importante é, de facto, a escola é sempre o mais difícil de reformar porque é um processo de uma geração. Então o que é preciso é cultivar a autonomia, cultivar a consciência de professores e motivar os alunos para eles não estarem, de facto, distraídos do que é o encantador na educação, que é crescer, aprender, saber mais. Essa proximidade fez-se numa primeira fase com as escolas em todo o lado, porque achámos que as crianças tinham que estar integradas na comunidade. Nos últimos anos caminhámos para os centros escolares, grandes centros escolares, para onde os meninos vão de manhã e regressam à noite em casa. Está de acordo com este modelo? Pode haver economias de escala em agregar aspectos administrativos através dos agrupamentos chamados escolares. Isso pode haver e faz sentido. O que acontece é que o que já não faz tanto sentido é julgar que, mais uma vez, que a autonomia tem um único modelo e, para não insistir mais na educação, nós achamos que deve-se olhar para os grandes pedagogos portugueses, os falecidos e os vivos, não é? Que são modelos mais estudados, curiosamente conhecidos internacionalmente, repito, nos Estados Unidos, na Finlândia, na Noruega, do que propriamente em Portugal. Quando isso for assumido pelos representantes da Avenida 5 de Outubro, então chegaremos a uma altura em que, como dizia Guerra Junqueiro, o Ministério da Educação só dará luz no dia em que lhe pusermos fogo. Bem, isto é um exagero, claro que não. Eu acho que o Ministério da Educação poderá dar luz no dia em que encontrar a luz em cada uma das escolas. Saúde é outra das preocupações dos portugueses. Temos um Sistema Nacional de Saúde com privados e público, com um incentivo até à concorrência. Qual é a vossa ideia? Nossa ideia, mais uma vez, como na questão da segurança social, é que o Serviço Nacional de Saúde pode e deve manter-se. O exemplo inglês é extraordinário. O problema, mais uma vez, é de financiamento. Pensa, aliás, que o atual Ministro da Saúde, e não gostaria de me alongar com isso, é das poucas ou quase únicas figuras deste governo que tem feito um papel muito razoável nesse sentido, o que não quer dizer que haja aspectos a melhorar. E aqui estará mais perto do PSD? Sim. Olhamos para a segurança com esta migração imensa na Europa e para o que está a acontecer nas lideranças europeias, sem perceber muito bem o que fazer com tanta gente. O que é que devemos fazer nesta altura, nós europeus, para abraçar esta gente que foge da guerra? Não tenho uma dúvida que a identidade da Europa passa pela inclusão, que a identidade da Europa passa pelo acolhimento das vagas de migrantes que a procuram, e se a procuram é porque nela sentem que pode haver segurança, que pode haver trabalho, que infelizmente nos seus países de origem não encontram. Achamos muito insuficientes os desenvolvimentos que têm sido feitos pelas entidades europeias. É inacreditável como é que apelos de personalidades tão distintas como o Papa Francisco não têm sido ouvidos quando ele se desloca à ilha de Gozo, não é? Onde são acolhidos os refugiados da Itália. Os refugiados, por exemplo, da Itália. Tem havido mesmo uma certa hipocrisia de dirigentes europeus em repartir quotas como quem reparte uma espécie de gado humano, e achamos que qualquer governo português, à cabeça o seu Ministro de Negócios Estrangeiros, deveria estar à cabeça de uma iniciativa para dizer que Portugal, mas não só, tem todas as condições para acolher esses refugiados. Mas até onde é que podemos acolher toda esta onda? Temos que ajudar a resolver o problema também na fonte? Reparem, em Portugal temos uma comunidade islâmica e não há memória propriamente que a comunidade islâmica tenha criado problemas de maiores. Não é isso que eu estou a dizer, temos que os acolher, mas há um limite para a entrada de pessoas na Europa. Haverá, aliás, como sabe, e melhor que eu, esse acolhimento até está a ser acompanhado de uma dotação, de uma verba, não é? Que se pode debater se é suficiente ou não, mas num país em que tem sido nos últimos 15 anos um acolhedor de migrantes, não há razão nenhuma para não acolher estas pequenas vagas que nos são solicitadas. Bem, Henriques, foi um prazer tê-lo aqui na página 2. Voltamos amanhã com o Dia em 40 Minutos.